E nesse dia de Santo Afonso nós vamos conhecer um pouco da história do Padre Paulo. Ele é, olha só, ele é o último holandês vivo da antiga vice-província do Recife, hoje província de Brasília. O Padre Paulo mora lá na cidade do Recife, mas já é mais brasileiro do que holandês, né? E ele tem uma história de vida belíssima. E nós vamos contar para vocês um pouco, né, dessa história que é grande, mas que continua a inspirar todos nós. O Padre Paulo tem 92 anos de idade, olha que bacana. E a repórter Simone Oliveira foi lá conversar, contar um pouco da história do Padre Paulo para nós no dia de hoje. Vamos acompanhar agora com a gente essa reportagem. Os missionários redentoristas holandeses contribuíram muito para o dinamismo da igreja aqui no Nordeste. Esta igreja que nasce de um protagonismo dos leigos, a igreja que nasce da escuta da palavra, dos pequenos grupos de evangelização. No período auge da vice-província, nos anos 60, nos anos de 1960, nós tivemos cerca de 60, 70 redentoristas holandeses trabalhando no Brasil, e foram homens assim grandiosos. Os holandeses, eles chegaram ao Brasil em 1893, em outubro de 1893. Eles chegaram por Minas Gerais, cidade de Juiz de Fora, e depois eles foram subindo e tendo fundações em outros estados brasileiros até chegar no estado do Ceará. A província redentorista holandesa, ela sempre se caracterizou como uma província extremamente missionária e por isso assumiu muitas áreas missionárias, sobretudo aqui no nosso país. A casa nossa na Madalena, na verdade, eu dizia assim que ela era uma casa que irradiava missão, porque dali saía outros missionários. A vice-província do Recife, que durante a maior parte da sua história foi exercida e era parte da província de Amsterdã, entrou num processo de decadência. Só para você ter uma base, no período auge da vice-província, nos anos 60, nos anos de 1960, nós tivemos cerca de 60, 70 redentoristas holandeses trabalhando no Brasil, e foram homens assim grandiosos, tipo o Padre Humberto Blumen na teologia moral, Padre Gabriel Hofstede, Padre Cristiano, o trabalho nas comunidades de base. Os holandeses, eles tiveram um pioneirismo muito grande, que a gente não pode esquecer. Só que quando eu fui para o Nordeste, eles já estavam experimentando esta fase de decadência, diminuição do número, falta de vocações, né? Haja vista que nós tivemos uma ordenação sacerdotal em 1970 e a outra em 92, quer dizer, a vice-província do Recife passou cerca de 22 anos sem ter uma ordenação sacerdotal, sem uma profissão religiosa. Isso é um drama, isso é uma crise muito grande para uma congregação religiosa. E nós tivemos que retomar todo o trabalho pastoral, todo o trabalho missionário. Quando eu cheguei lá em Recife, enviado da província de São Paulo, eu fui morar no convento da Madalena, né? E lá morava o Padre Humberto, o Padre Gabriel, que era o provincial, e morava também o Padre Paulo. O Padre Paulo, eu costumava brincar um pouco com ele, que ele era um pouco do missionário de D. Helder, né? D. Helder costumava dizer assim, olha, tem uma região aqui, assim, você vai para lá, né? E ele lá ficava, não tinha capela, não tinha casa para morar, não tinha nada. E ele começava o trabalho de visita às pessoas, ia estruturando, organizando. Uma proximidade muito grande com a igreja diocesana, a igreja regional do Nordeste 2. Dom Helder Câmara tinha uma proximidade muito grande com os redentoristas, sabe? Padre Gabriel, Padre Humberto Blumen era
pessoas assim, eram conselheiros e eram pessoas muito próximas a Dom Helder Câmara. Os missionários redentoristas holandeses contribuíram muito para o dinamismo da igreja aqui no Nordeste. Esta igreja que nasce de um protagonismo dos leigos, a igreja que nasce da escuta da palavra, dos pequenos grupos de evangelização, não é? Esta igreja que nasce de um amor muito grande à Nossa Senhora, a Maria, tanto é que as nossas novenas da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro continuam até hoje. Então, acho que é uma riqueza muito grande, a gente só tem que agradecer a Deus a esses grandes, bravos missionários que aqui estiveram, na figura de Padre Paulo. Padre Paulo é o último dos holandeses que nós temos entre nós, na nossa atual província de Brasília. É uma memória viva, uma memória agradecida, uma memória do coração, né? E, de fato, uma alegria sem tamanho poder conviver com ele já na altura dos seus 92 anos de idade, né? Recordar a vida dele doada, olhar para ele não é pura e simplesmente olhar para um idoso que já não tem mais as funções religiosas, mas olhar para ele é olhar o testemunho de um homem de fé, de esperança, de caridade e que continua a missão da congregação carregando a sua cruz. Em raros momentos, quando o Alzheimer permite a fala do Padre Paulo, ele lembra de momentos felizes e saborosos, como o do chocolate, uma das paixões do religioso. Vamos comer um pedacinho de chocolate, Padre Paulo? É isso mesmo. Tá bom, viu? É bom, não é? Tá bom. E é gostoso o chocolate? Sabor branco eu também gosto muito. O chocolate branco que é mais difícil. Padre Paulo sempre foi um confrade de um grande coração, holandês de nascimento, mas brasileiro por opção e de todo o coração. Padre Paulo sempre teve uma sabedoria especial e um acolhimento que sempre foi uma marca registrada dele aqui na Madalena. Gostava de ter conhecimento dos confrades, de saber da vida da congregação, da província, interagia conosco fraternalmente de um modo muito, muito, muito especial.